Bem-vindo, esta é a Corretores TV. Estamos aqui para mais um podcast trazendo histórias emocionantes do mercado imobiliário com convidados muito especiais que fazem diferença na vida de muita gente e vêm aqui compartilhar a sua história, a sua inspiração. Hoje a gente está recebendo aqui a Silvana Pinheiro Gonçalves da Silva, não posso esquecer o nome, mas conhecido como Daslu. Bem-vinda, Daslu. Obrigada, Dal. Tudo bem? Tudo bem. Todo mundo acha que eu nasci como Daslu, tá? Tá certo. Todo mundo acha que o Daslu é de vamos... nascença, mas não é. Então, você esteve aqui já uma vez, mas era uma outra história. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais da sua história. Primeiro, vamos começar. Por que Daslu? Então, Daslu vem da área da confecção. Eu trabalhei muitos anos na confecção. Tá. E a Daslu era muito forte na época, né? A marca Daslu. Sim. E eu sempre quis muito vir trazendo a minha história desde lá de trás. Ah, é? E aí eu procurei um nome que se encaixasse com a confecção. Entendi. E que fosse diferente. Na época eu queria Zara. Tá. Só que aí não podia Zara porque tinha uma Sara. Tá. E aí eu falei, qual seria o nome? Aí eu falei, vou pôr Daslu. Perfeito. E ficou como Daslu. E eu já, até meus filhos me chamam como Daslu. Aproveitando, fala um pouquinho. Casada, filhos, quem são os filhos? Sim, fala um pouquinho. Casadíssima. Uhum. Tenho 27 anos de casada. Oh, manda um beijo pro maridão aí, ó. Maridão, te amo, Qual o nome você dele? é tudo. Adelmo. Adelmo. É o meu parceiro da vida, Tá Esse certo. cara é... Os filhos? Tenho 2 filhos. Quem são? O Gabriel e o Rafael são minhas joias divinas. Nomes de anjo. Exatamente. Então, eu tenho o Rafinha, que vai fazer 18 anos agora, Tá. e o Gabriel com 24 anos. Tá. Então, são já meus homens de Perfeito. verdade que eu coloquei no mundo e tenho muito orgulho dos meus filhos. Perfeito. Então, eu tenho uma família muito abençoada. Eu não posso esquecer da minha sogra, que é a minha vida, Uhum. é a minha mãe, é tudo para Tá. mim. Então, todo mundo, quando fala mal de sogra, eu brigo. Manda um beijo pra porque- sogra. Dona Gersina, te Isso. amo, a senhora é muito importante para mim, para minha família. E eu falo, se meu marido quiser separar de mim, ele pode separar, mas a sogra é minha. A e sogra ela vai é ficar comigo pro resto da A vida. sogra é A sogra é minha. Então, Tá eu certo. tenho uma família muito abençoada, graças a Deus. Parabéns, parabéns. Ô, Daslu, você é natural de São Paulo? Não, sou cearense. De que cidade? Eu sou do Iguatu, Agreste, do Ceará. Entendi. E a família ficou lá, veio pra cá, pra São Paulo? Como é que é? É uma história... Pode já começar pela essa história. Vamos nessa. Então, assim, eu sou filha de uma nordestina... E aqui pode chorar, tá, Daslu? Eu já vou só de pensar, já começa, viu, Dal? A minha mãe veio do Agreste, do Ceará, Tá. com a gente. Eu tinha 4 para 5 anos, tinha uma irmã de 3 anos e um irmão de 6 para 7 anos. Então, Tá. nós temos uma diferença de quase 2 anos um para o outro. Tá bom. E a gente tinha uma vida muito sofrida nesse lugar, no Iguatu, no Ceará. E a minha mãe resolveu... Iguatu é interiorzão mesmo. interiorzão. Tá. Hoje é uma cidade grande, Tá. né? Mas eu morava na roça mesmo, Tá. né? A gente nasceu na roça. Eu nasci em casa, parto... super... E aí a minha mãe decidiu vir embora dessa cidade com 3 filhos pequenos, uma mochila, e nós descemos aqui na rodoviária do Tietê. Tietê. Há 45 anos atrás. Tá. Hoje eu tenho 50. E foi aonde ela conseguiu mudar a nossa história. Porque É só ela e os ela três. e nós 3. Tá. E aí a gente teve que, né, viver. Assim. Aí minha avó já morava aqui, que é a Tá mãe bom. da minha mãe. Ela já morava aqui em São Paulo. Só que ela morava, né, numa casa pequena, num quartinho. Lembra o bairro? No Ipiranga. No Ipiranga. Isso. E aí a minha mãe foi morar numa pensão, só que não podia ter 3 filhos, né? Tá. E aí ela ficou com o meu irmão, que era o mais velho. Tá. A minha irmã foi morar com a minha avó. E eu fui morar na Bahia com a minha madrinha. Ela me mandou para a Bahia, que era a única pessoa que podia cuidar de mim. Eu tinha aí uns 5 anos. E aí eu fiquei 2 anos Na Bahia. com a minha madrinha. Fiquei longe dos meus irmãos, da minha mãe. E aí eu tive um problema sério. Fiquei sem andar 1 ano. Por quê? Fiquei... Assim, Saúde. os médicos Não nunca sabe. descobriram o que era. Não é emocional? Mas era emocional. Ter ficado longe da mãe. Porque quando minha mãe foi me buscar, me trouxe de volta para São Paulo, eu voltei a andar. E, assim, foi uma fase muito difícil, porque eu já tinha saído de uma cidade com alguns traumas, né? E aí Sim. eu achei que agora, mesmo sendo criança, eu lembro de tudo, assim, muito, muito real da minha vida pequena.
E aí depois eu tive que me afastar da minha mãe. Minha madrinha maravilhosa cuidou muito bem de mim. Que bom. Mas depois minha mãe foi me resgatar. Olha aí. E aí eu vim para São Paulo, aí ficou eu, minha mãe e meu irmão. Eu cuidava da casa com 7 anos de idade. Aí ela já estava com uma casa dela, alugada. Um quarto. Um quartinho. Tá. Antigamente tinha muito aqueles quintais que tinha 20 casas, sim, sabe? Sim. Como que a gente chama? Cortiço. Uhum. E a gente morava, inclusive, eu conheci meu marido no cortiço. Olha aí. Pequenininho aí. Depois a gente... Ah, vocês se encontraram criança? Nós se conhecemos quando eu morava nesse quintal. Olha isso, gente. Que idade vocês tinham? 7 para 8? 7 para 8 e anos. Ele também, nós somos da mesma idade. Olha. E aí você vê como que é o destino. É a mão de Deus isso. Meu marido teve um problema cardíaco quando ele era criança e ele teve que fazer uma cirurgia do coração. E ele ficou, acho que 40, 60 dias internado, ficou mal. E a irmã dele era pequenininha e quem cuidava da irmã dele era a minha avó, no mesmo quintal, para a mãe dele ficar com ele no hospital. E aí, enfim, a gente mudou, casa de aluguel, cada ano estava numa casa para tentar diminuir o valor do aluguel. E aí nos perdemos aí no mundo. E aí, quando eu tinha 18 anos, mais ou menos, 18 para 19 anos, eu tinha um namoradinho, briguei com o namoradinho, entrei em depressão e o meu irmão me convidou para uma viagem para a praia para me tirar daquela depressão. Tá bom. E nessa viagem, meu marido, que era amigo do meu irmão quando eles eram crianças, eles continuaram com a amizade e aí meu marido estava nessa viagem. Se reencontraram. E começamos a namorar e estamos 31 anos quase juntos. 27 de casado. Sensacional, que história linda. E aí foi assim, e aí, graças a Deus, perdi minha mãe muito cedo, morreu com 44 anos. 44 anos. Você estava com... Eu tinha 23 anos 23 na época. anos. Já era casada, Tá. já estava, meus irmãos ainda eram solteiros, mas assim, a minha mãe é a nossa heroína, então assim... antes de falar da Azul, da Silvana, tem essa mulher nordestina porreta. Que chegou aqui com 3 filhos e lutou. Exatamente. Nos ensinou a melhor coisa da vida, que é ser honesto, e como é que foi? Se vocês começaram a trabalhar para ajudar depois de 7, 8, 10 anos, com quantos anos você começou a trabalhar? Eu comecei com 13 anos. 13, tá. Até estava contando para o meu amigo aqui, o meu irmão também começou com 11, 12 anos na parte de filmagem. Ele segurava a luz para câmera, tudo, né? Sim. E hoje ele tem uma loja que cuida de tudo isso. Até já fiz propaganda aqui para comprarem os aparelhos de lente, tudo lá que ele tem uma loja. Aqui em na São Vila Paulo? Leopoldina. Legal. Uma loja muito grande. Ele muito cuida bom. de cinema, de Aí, tudo produção, que é anota cinema. aí depois. Exatamente, estou fazendo propaganda do meu irmão. Bacana. Então, assim, eu e meu irmão começamos a trabalhar muito cedo. Então, eu com 13 anos fui trabalhar numa loja de confecção. Por isso que eu falo que a confecção estava desde cedinho. Trabalhava na loja do Turco Louco, não sei, acho que é da época de vocês. Na Surf Combat. Eu conheci, e aquele senhor ali foi amigo do pai do Turco Alberto Iar, meu primeiro patrão. Então, e ele conheceu o pai do Turco Louco. Sim, tudo. Até a dona Claudete, o pessoal lá, tudo. Né? É isso, conhecemos então, assim, sim. Foi onde eu comecei meu primeiro trabalho. Muito bom. Com 13 anos, eu fui ser vendedora. Naquela época, todo mundo trabalhava com essa idade, né? Hoje que não pode, que é exploração. Enfim, eu não concordo muito. Não, todos nós aqui, a maioria pelo menos aqui, tirando a senhorinha ali, que né? Tirando a novinha. O resto, todo mundo aqui cedo, com 13, 14 anos, com certeza. Então, eu comecei com 13 anos nessa loja de surf, eu era vendedora. Com 14 anos, eu ganhei de presente de aniversário o meu registro em carteira. Então, eles me registraram com 14 anos. É isso aí. E depois, aos 15 anos, eu tive A loja de surf, você ficou quanto tempo? Eu fiquei 1 ano e pouquinho lá. Que é o primeiro carimbão, Quase 2 anos, Mas lá dentro, como vendedora, eu, graças a Deus, me destaquei. E com 15 anos, mais ou menos, eu ainda estava lá. Eu tive o meu primeiro cargo de liderança. Eu fui ser supervisora com 15 anos. Olha aí. E, assim, foi muito bom. Porém, eu tive que sair porque eu comecei o colegial. Naquela época, a gente chamava de colegial. E eu decidi fazer o colegial técnico em administração de empresas. E eu era obrigada a fazer um estágio para que eu conseguisse continuar nessa escola, que é uma escola em São Caetano do Sul, escola pública. Mas, assim, era muito difícil entrar, era como se fosse uma faculdade. Você tinha que fazer vestibular para conseguir, e eu consegui uma vaga. Só que eu era obrigada a fazer um estágio nessa área. E aí eu tive que largar a loja lá onde eu já estava trabalhando,
fui trabalhar no Banco do Brasil, com 15 para 16 anos. E aí eu fiz toda a parte do meu colegial, fiquei no Banco do Brasil, fazendo estágio. E aí terminou o terceiro colegial, fui obrigada a sair do estágio, lógico. E aí foi onde eu comecei a entrar na confecção. E aí eu fui trabalhar em uma confecção, onde eu fiquei 15 anos da minha vida lá. Foi realmente o que mudou a minha história. Foi quando eu resolvi trabalhar nessa nova empresa aí. E foi muito bom, assim, aprendi muito, conquistei muitas coisas. Com certeza. A Prefixo Jeans, também vou fazer propaganda aqui. Tá certo? Prefixo Jeans, eu fui para lá com 16 para 18 anos. Tá. E fiquei até eu vir para o mercado imobiliário. Então, mas aí você ficou sempre moda, venda, surf, Sim. moda surf, Sim. né? E aí você foi até os 18, 19 nessa... Isso. Não, até os 18 eu fiquei 17 anos, eu saí do Banco do Brasil, do estágio que eu estava fazendo. E aí eu arrumei um emprego nessa fábrica Prefixo como recepcionista. Ah, você não vendia lá? Não, eu entrei como recepcionista. Tá bom. Depois de 6 meses, eu tive o convite para ser estoquista, que já era um aumento de salário, assim, de R$100 para 120. Para mim já era o máximo. Tá. E não era R$100 naquela época, era cruzeiro. Sem alguma coisa? Era, sem dinheiros? Era. Hoje um salário mínimo, vamos falar assim. E aí eu fui ser estoquista dessa fábrica. Tá. E em um ano que eu fiquei nessa empresa, eu assumi o cargo de gerente geral da empresa. Olha. Lá a gente chamava de encarregada geral. Então, eu era uma encarregada geral, eu cuidava de toda a fábrica. Por que você consegue subir tão rápido nas empresas? Porque, assim, eu faço uma coisa, Dalmo, que eu faço como dona, eu faço com paixão, assim. Pode ser qualquer desafio que você me der, eu vou encarar aquilo como se fosse meu. E aí eu me dedico muito. Nessa fábrica mesmo, todo mundo falava, tem os filhos do dono, eles que vão herdar tudo isso, você fica cuidando como se você não vai... E assim, eu falava, não, essa empresa é minha, eu vou cuidar. E aí eu tive esse convite de ser encarregada geral. Tá. E aí eu cuidava de todas as oficinas de costura, eu cuidava de todas as lavanderias, lá é uma empresa de jeans. Sentimento de dono mesmo. De dono, o sentimento de dono me fez... E assim, eu sempre fui muito de olhar as coisas, independente de quanto eu ganhava, independente de qual era o meu cargo. Eu queria sempre agregar mais. Eu era paga para ser uma estoquista, mas eu olhava se tinha problema na entrega, se o motorista se atrasava, se a mercadoria errada, se a loja não estava colocando as calças dobradinha, bonitinha no estoque. Então, eu era uma pessoa que eu sempre olhei muito além do que eu era paga. Tá. E aí, graças a Deus, o Milton Ribeiro, que é o dono da empresa, enxergou isso em mim. Legal. E me convidou para ser a encarregada geral. Então, eu fiquei sendo o braço direito dele na empresa. Então, eu cuidava de toda a linha de produção, de todas as pessoas, os funcionários. Cuidava das lojas. A gente tinha em torno de 8 lojas na época de shopping. Então, eu que cuidava também das lojas, das vendas. Cuidava até um pouquinho do financeiro. Naquela época, muito cartão de crédito manual. Então, eu ia lá conferir as vendas. Então, eu fiquei, assim, 8 anos fazendo esse papel junto com eles. Tá. Até que ele falou, Silvana, você precisa me ajudar mais além do que você me ajuda. E ele me propôs montar uma empresa, uma confecção para que eu costurasse. Então, eu ia fornecer para eles. E aí foi minha primeira experiência como empresária. Aí eu montei uma oficina de costura. Tá, onde? Que bairro? Na Vila Ema, atravessa ali da Iamelo, para aqueles lados lá. E como é que foi uma grande confecção. Essa experiência de empresária? Olha, não, aprendi muito, né? Mas foi a pior fase da minha vida. Porque eu quis ser literalmente uma empresária certinha. Eu queria registrar todo mundo, e tem que ser feito. Sim. Eu pagava hora extra para todo mundo. Eu tinha 32 costureiras. Todo mundo recebia certinho, registrada, bonitinha. Só que, assim, é muito difícil, né? Trabalhar dessa forma. E aí, pesado, né? O custo Brasil não é fácil, né? E foi a época, assim, que eu perdi tudo. O pouco que eu tinha, carro, porque eu queria honrar o salário daquelas mulheres. Foi tudo embora. E aí, falando da minha mãe, né? Minha mãe era uma costureira, né? Então, minha mãe morreu num pé de uma máquina costurando. E eu sabia tudo que ela reclamava, que ela, né, tipo, não tinha um horário de descanso, tinha que trabalhar muito,
chegava em casa com muita dor nas pernas, porque as empresas não cuidavam disso. Forçam mesmo a produtividade, né? E eu falei, você não queria fazer isso com ninguém. Não. Eu falava, eu vou honrar minha mãe, né? Minha mãe já tinha falecido. Sim. E eu sabia quanto duro era aquela profissão para ela. Sem dúvida. E eu falei, eu vou fazer com que essas costureiras não tenham a sensação que minha mãe tinha. Tá. E montei essa empresa, assim, com muito carinho, com muito tudo. Mas, infelizmente, não consegui levar muito tempo. Primeiro, porque era muito imposto, era muita coisa, e a gente ganhava muito pouco por peça. E aí eu produzia para essa empresa, eles me ajudavam muito, tanto é que eu estava num prédio deles, era um prédio de 3 andares, eu não pagava aluguel, era um prédio do dono da fábrica onde eu trabalhava, mas tinha toda a parte de salário, né, e, enfim. E aí entrou a parte de China, vindo para o Brasil muito forte. Concorrência pesada. Exatamente. Então, assim, as roupas que eu costurava lá para vender, eu trabalhava para C&A, para Renner, para, tipo, o pessoal vendia... Pegava da China, só trocava etiqueta e vai embora. Isso saía muito mais barato do que a minha mão de obra. Claro. E eu nunca quis. E aí tinha a parte de bolivianos que costuravam muito, que eram explorados, que eram os escravos. Eu não aceitava, então eu quis fazer tudo muito certinho. E a gente viu um movimento muito forte, né? Exatamente. Na cidade de bolivianos. Exatamente, foi nessa época. Então eu decidi fechar. Na verdade, eu fali, né? Chegou uma hora que eu tinha uma conta de 300 mil reais no banco, porque eu não deixava de pagar meus funcionários, mas eu tinha que pegar empréstimo, eu tinha que... E eu falei, não tenho como continuar com isso. E aí foi a época que eu decidi fechar e falei, aí paguei todos os funcionários, fiz acordo com eles, tanto é que quando eu resolvi fechar, eu chamei todos eles e falei, gente, tudo que eu tenho está aqui dentro desse prédio. Então, eu tinha as máquinas de costura, eu tinha muitos tecidos, eu falei, peguem o que vocês puderem, levem, e a diferença eu vou dar em dinheiro, tanto é que eu fiquei 1 ano e meio pagando eles, tipo assim, você tinha R$1.000 para receber da diferença, vou te pagar 20 parcelas de R$50. Aí o outro eu ia lá, fazia um acordo, porque eram várias pessoas, né? E assim, por isso que eu falo que meu marido é muito parceiro, porque ele pegava o salário dele, que ele sempre foi CLT, todo mês ele pegava o salário dele, pegava a motinho dele, ia de casa em casa, batia na porta, falava, tá aqui seus R$50, assina aqui, naquela época era em dinheiro mesmo. E honramos, pagamos todos, não tive nenhum processo trabalhista, graças a Deus. Fiquei devendo para o banco? Fiquei. Assim, não tinha como resolver tudo. Tá. Mas eu dei prioridade em resolver os funcionários. E aí foi aonde eu me vi sem chão. Eu falei, meu Deus, agora o que eu faço? Isso eu tinha só meu primeiro filho. Ele tinha 5 para 6 anos na época. Tá. Eu falei, o que eu faço da minha vida agora, né? Tipo, tenho que recomeçar. E aí o dono da fábrica, o Milton Ribeiro, que era onde eu trabalhei os meus 8 anos e eu prestava serviço para ele, ele me chamou lá, né, e falou assim, você volta para sua cadeira aqui. Né? A sua cadeira está vazia desde quando você saiu e foi me ajudar com essa empreitada. Tá. Então, a partir de isso foi numa sexta-feira, ele falou, a partir de segunda-feira, esteja aqui às 8 da manhã, que você volta para o seu cargo inicial. E bora trabalhar. Então, por isso que eu falo que é uma pessoa que, para mim, ele foi muita coisa na minha vida, né, até hoje. E aí, beleza. Aí eu falei, tá bom, senhor, tenho que voltar para lá. No sábado, acordei, falei, meu último final de semana de folga, segunda eu tô nativa, passando mal. Aí fui para o hospital, cheguei lá, o médico veio, parabéns, você está grávida. Aí eu sentei ali A pressão aumentou agora. O São Camilo, que fica ali na Avenida Nazaré. Sei. Perto do Museu do Ipiranga, eu estava lá. Sei. Eu sentei na Avenida Nazaré, assim, e chorava. Eu falei, meu senhor, como que eu acabei de arrumar um emprego para começar segunda? Como é que eu vou começar a trabalhar grávida? Aí, paciência, né? Chorei. Não era o momento, mas hoje eu sei que era aquele momento que tinha que ter vindo aquele filho. Ah. E aí, na segunda-feira, eu não fui às 8 da manhã, porque eu sabia que eu não ia voltar, né? Eu falei, não vou voltar a trabalhar grávida, registrada, tudo. Não podia enganar ele. E aí, ele me ligou, falou assim, você fala até um palavrão, que ele tinha muita liberdade. No primeiro dia, você já se atrasa, não vai vir trabalhar. Aí eu falei, Milton, eu tô indo aí, vou conversar pessoalmente com você. Aí eu fui pessoalmente, falei, olha, sábado eu descobri que eu estou grávida, então eu não posso aceitar o emprego, porque eu não acho justo com você. Ele falou, é doença? Ele falou bem assim, você está doente? Eu falei, não. Ele falou, gravidez não é doença. Boa. Ele falou, o seu primeiro, e o meu primeiro filho nasceu lá, né? Eu trabalhava lá.
Eu trabalhei no sábado até as 8h30 da noite na loja. Meu filho nasceu no domingo de manhã. Então, assim, até o último dia eu trabalhei. Voltei com 15 dias, praticamente, assim. Eu ia lá, como eu morava muito próximo, dava mamar pro neném, voltava, porque não tinha ninguém para ficar no meu lugar, porque ele nasceu prematuro. Então, eu não estava programada com ninguém. E eu era o braço direito da empresa. Entendi. Então, eu trabalhei normalmente, até o último dia. E teve o reconhecimento dele agora. Ele falou, no seu primeiro filho, você não ficou doente, você vai ficar agora. Então, pode arregaçar as mangas e voltar a trabalhar. E aí, eu trabalhei toda a minha gravidez. Meu filho nasceu, graças a Deus, com muita saúde. E aí, depois que meu filho tinha 1 ano, mais ou menos, eu falei, agora eu preciso dar um futuro melhor para meus filhos. E, assim, eu tinha todo o suporte dessa empresa, tudo. Mas eu sabia que eu não tinha como sair de um salário de R$ 1.500 para 20 mil, para 10 mil, para 15 mil, para que eu conseguisse pagar minhas dívidas, recuperar o que eu tinha perdido. Eu falei, vai ser mais demorado. E aí eu falei, eu vou procurar algo que me ajude, né, a mudar. Sair. E aí eu decidi sair da empresa, agradeci muito ele, e, enfim, agradeço todos os dias. Tem 15 anos que eu saí da empresa, mas, para você ter uma ideia, no final do ano eles fizeram uma festa de confraternização e eles exigiram a minha presença lá. Aí. Participei da festa de final do ano deles. Deixou marcado a sua passagem. Ficou. E ele fala, até hoje sua cadeira está vazia. Então, se você quiser largar a corretagem, você volta aqui. Mas não, eu já falei para ele que não tem como. Não tem como, né? Voltar. Então, assim, eu tenho essa cara de menininha, mas são 37 anos da minha vida de muito trabalho. Nunca parei. Então, eu saí, e aí eu saí dessa empresa e falei, agora eu vou procurar algo. Sim. E aí eu comecei a mandar currículo na Cato, em tudo quanto é lugar. E eu nunca pensei em corretora. Eu só queria algo que eu pudesse crescer. E aí me ligou um gerente, na época da Biara, falou, olha, eu estou vendo seu currículo aqui, você tem total perfil para venda, aí vem aqui, não sei o quê, aquele chaveco que a gente gosta de dar, né? Você vai mudar de vida. Eu falei, puta, vou. Aí vou lá. Fui. E aí falei com meu marido, eu falei, não vou ter salário fixo, mas a gente vai ter uma chance. Lógico. E eu vou agarrar essa chance. E aí, graças a Deus, eu agarrei, dei muito certo. Nos meus primeiros 15 dias de mercado imobiliário, eu já fui campeã de lançamento de um produto. Você vendeu com 15 dias? Com 15 dias. Fui campeã do lançamento do Luzes da Moca, da Cirela. Acho que não tem ninguém com menos de 15 dias. Tem com venda de 15? Teve alguém com menos de 15 dias? No primeiro dia que vendeu, ninguém, né? Teve um também? Teve. A semana passada, a Carolina. Então, isso assim, é raro, hein? E aí, Dalma, eu falei assim, meu Deus, e aí eu ganhei, sei lá, dava uns 30 mil de comissão. Era tipo 2 anos de salário. Na primeira vez? 1 ano de salário, assim, nessas vendas que eu fiz. Na primeira venda com 15 dias. E aí eu falei, meu Deus, será que é verdade isso, né? Tanto é que no dia, eu fui o destaque no dia do lançamento e era um produto muito difícil de ser vendido. E aí um dos diretores da Cirela foi lá à noite, no final do dia do lançamento, tipo 9h30 da noite, assim, perguntar quem era das Lu. E aí apontaram, eu estava numa tenda, assim, com os corretores, aí falaram, ela. Aí ele veio falar comigo, parabéns, você... E era um produto da Cirela, né? Eu me senti, assim, uma estrela. E aí ele me deu uma Mont Blanc de presente nesse dia. Eu não sabia que era uma Mont Blanc, tá? Para mim... Era Bic, a única caneta que eu conhecia no planeta Terra. Não sabia que era uma Mont Blanc. E aí eu agradeci, mas eu falei, o cara me dá uma caneta, né? Tipo... Aí tinha um corretor que eu fiz uma sociedade com ele, a gente trabalhava em conjunto. Aí ele falou, puta, Dazu, me vende essa caneta, me vende essa caneta. Aí eu falei, tá bom. No mesmo dia, tá? Aí eu falei, tá, quanto você quer me dar? Ele falou, eu te dou R$1.000. Eu falei, R$1.000? Pode levar agora. Eu nunca sabia o que era a Mont Blanc na minha vida. Aí, quando eu cheguei em casa, eu contei pro meu marido, ele falou, você é louca, você vendeu a caneta. É uma caneta super cara. Eu falei, meu amigo, R$1.000. Na mão? Não, eu peguei os R$1.000. Enfim, e esse meu amigo, eu encontrei com ele há uns 6 meses atrás, ele falou, das Luzes, você não tem ideia de quantos contratos eu assinei com a sua caneta abençoada, que na época ainda era contrato manual, né? E foi uma caneta abençoada, então... E aí, graças a Deus, foi onde eu comecei. E aí eu saí desse produto da Cirela, eu era da Biara na época, né? E fui trabalhar um produto próximo da minha casa, que é o Espaço Cerâmica em São Caetano do Sul. E ele lá era da construtora Gafisa. Mas eu fui como a Biara, como corretora.
E quando eu tinha aí uns 3 meses de corretagem, eu tive o primeiro convite na corretagem de ser uma líder. A Gafisa me convidou para eu ser supervisora da Gafisa. De novo, De supervisora. novo. E o papel da supervisora era o quê? Era levar os corretores para a rua. Eu era um braço direito dos coordenadores. Então, eu levava os corretores para a rua, eu fazia oferta com eles, eu agitava o time com produção, né? E o coordenador era o cara que ia para a mesa e fechava. E aí eu aceitei, aí eu saí da Biara e fui para a Gafisa como supervisora, eu tinha 3 meses de mercado imobiliário. E aí foi onde começou a minha carreira de liderança no mercado imobiliário. Tá. E aí foi o primeiro passo, e depois de 3, 4 meses já subi para coordenação. Tá bom. E aí eu fiquei 3 anos cuidando do espaço cerâmica, todos aqueles produtos, hotel, vendi muitas salas de hotéis, salas comerciais, apartamentos. Fiquei 3 anos lá cuidando de todo o complexo como coordenadora. Tá. E aí depois eu cansei. Não é que eu cansei. Você sabe que a vida de coordenação não tem muito tempo, né? Tá. A gente tinha que estar sábado, domingo, feriado. Já tinha o terceiro filho? Não, nem Tá. tenho. Só Tenho 2. E para não ter dúvida, eu mandei tirar o útero, tá? Brincadeira. Só pra eu tirei saber. o útero por questão de saúde. Não, só pra saber. Não. Porque Parei no segundo. Toda não. vez que tava... E aí, quando eu era coordenadora, esse meu filho último, ele tinha 2 aninhos, Tá bom. né? Eu levava ele pro plantão, ele dormia debaixo da mesa, tadinho, assim, Tá. porque eu não tinha, né, às vezes, com quem deixar. Minha sogra já cuidava do outro mais velho, e minha sogra teve um problema sério de saúde, teve um câncer, ficou muito mal. Então, assim, eu tive que me adaptar. Tá. Que é o que eu uso muito isso com o meu time hoje. Não se sabotem. Lógico. Porque a gente, às vezes, se sabota, acha desculpa. Ai, não tem com quem deixar meu filho, não vou trabalhar. Tem, a gente dá um jeitinho. Tá. Eu dei o meu jeitinho. E aí, nesses 3 anos que eu fiquei lá, 2 anos e 8 meses, mais ou menos, cuidando, eu me afastei muito dos meus filhos, né? Tipo, eu não tinha tempo. Eu saía 7 horas da manhã, Domingo. chegava, e lá era um plantão que era de frente para o shopping lá, do Espaço Cerâmica, a gente ficava aberto até 11 horas da noite, que era onde tinha movimento. Sim. E eu não vi essa fase pequena, até, não sei se você sabe, da minha cartinha da Disney, eu acho que eu contei aqui um dia, meu filho escreveu uma cartinha no Dia das Mães, falando que eu era a melhor mãe do mundo, mas eu tinha um defeito, que eu não cuidava do cílio, que eu não ficava com o cílio, e aquilo me doeu muito. Tá. Aí foi onde eu falei, eu tenho que parar um pouco, né? Eu queria parar, mas aí, ao mesmo tempo, eu falei, não. Aí vem a motivação. Esse é mais um motivo. Aí guardei aquela cartinha por 10 anos na minha bolsa. Todo dia, quando eu queria desistir, eu lia a cartinha. Eu falava, agora eu não posso decepcionar meus filhos. Eu tenho que provar para eles por que eu fiz tudo isso. Por que eles sentiram minha falta no domingo, numa festinha. Porque eu estava buscando algo maior para eles. Perfeito. E aí foi aonde eu falei, eu preciso só mudar o trabalho, fazer algo assim, não mais tranquilo, mas que eu conseguisse levar os 2 lados, né? E aí foi onde eu fui ser gerente de produto da Gafisa. Então, eu era o comercial. Tá. Então, eu passei por todas as partes da Almo. Eu era a corretora, fui a supervisora, fui a coordenadora, aí eu fui para a gerente de produto, para o lado comercial. Então, eu que aprovava a proposta do pessoal, cuidava das lojas. Tá bom. Né? E aí foi até Everton Costa, que a gente trabalhou muito tempo junto, porque ele era do comercial lá. E aí eu fiquei, foi muito bom essa fase, né? E a Gafisa resolveu lançar um produto Minha Casa Minha Vida na época, e a Gafisa só tinha produtos de milhões, né? Não existia Minha Casa Minha Vida na Gafisa, principalmente. E aí eles queriam uma pessoa que quisesse aprender sobre Minha Casa Minha Vida e pudesse multiplicar com o time Gafisa, porque ninguém sabia nada. E aí essa pessoa fui eu. Aí eu fui escolhida pela Gafisa para cuidar desse produto, que foi o Barra Viva, Barra Vista, ali na Marquês de São Vicente. Tá. Foram, acho que 4.000, 5.000 unidades. E aí eu fui para cuidar desse produto, foi maravilhoso, aprendi, foi onde eu entrei no Minha Casa Minha Vida. Ensinei, eu tinha, para você ter uma ideia, 180 corretores, 200 corretores diariamente no plantão. Nossa. E eu treinava todos os corretores. Todos, fazia treinamentos diários. E fiquei lá, graças a Deus, foi muito bom. E aí veio o convite para que eu fosse superintendente do canal de parcerias. Tá. Então, mais uma vez, passei
por todos os... Mais uma coisa. Tá e aí eu fui cuidar do canal de parcerias da Gafisa. Tá Quem bom. me fez o convite foi o Everton Costa, inclusive. Tá. E aí foi super bom, assim, foi É maravilhoso. outro mundo, imobiliárias. Exatamente. Né? E aí eu completei meu ciclo de 8 anos de Gafisa. Tá. Entre começar lá atrás e sair como superintendente de vendas. Sair junto com todo mundo que largou a Gafisa na época. Sim. Por causa do nosso amigo coreano, que foi lá. Sim. Enfim, todo mundo saiu. E eu resolvi sair e voltei a ser uma empresária. Montei uma imobiliária, né? Tá. Montei com algumas pessoas da Gafisa. A gente se juntou e falou, vamos montar a imobiliária. Tá também. Eu vou falar, eu odeio ser empresária. Eu gosto de olhar com o olhar de empresária, mas eu ser a empresária não quero mais. Entendi. Não vou ser nunca mais, porque foi uma fase muito difícil. Isso foi em 2019, depois eu peguei a pandemia. Quando você pegou a pandemia, você estava com a imobiliária aberta? Com a imobiliária aberta. Assim. Tá. E eu quis, que eu acho que, não sei se foi um erro, mas eu quis começar muito grande. Tá. Né? Então, eu saí e falei, vamos montar. E a gente alugou uma sala na Avenida Paulista, colocamos, tipo, comissões extraordinárias para os corretores. Tinha 10 corretores que eu trouxe da Gafisa comigo, que eram meus parceiros, e aí eu tinha mais 2 sócios. Né? Enfim, e aí não deu dinheiro. Né? Assim, a gente vendia bem, a gente trabalhava só com construtoras, não vendia a terceiro, nada. Então, vendia Plano e Plano, vendia Trisul, Cirela, enfim. Mas, assim, como eu peguei a pandemia, aí foi muito difícil para a gente, porque os corretores começaram a trabalhar de casa, né? E aí vendia, mas eu ia sozinha para o escritório. E aí eu falei, meu Deus. Aí eu olhava assim para o escritório e falei, não, eu não nasci para isso. Eu gosto do povo, eu gosto de gente. E aí eu comecei a repensar. Quando passou a pandemia, que voltou a trabalhar normal, Sim. os corretores falaram, Daslu, está dando super certo da gente trabalhar home office. E eram super corretores experientes. Entendi. Eles não precisavam de mim para nada. Nem o escritório. Eles só me mandavam, no final do dia, assinei essa na Cirela, assinei essa na Trisul, assinei essa na Plano. Eu lançava lá no meu controle, mas eu não participava. Tá. Eu não brigava por proposta, nada. Uhum. Né? Eu só tinha um relacionamento com as construtoras mesmo. Então, eu tinha 40 construtoras comigo. Então, eu ficava mais de amizade com as construtoras do que negócio mesmo. Entendi. E aí eu comecei a me sentir mal. Eu falei, não, eu não nasci para isso, para ser uma dona de imobiliária. Tá. Eu nasci para ter um time, para ser uma equipe, para treinar pessoas. E aí eu tive um convite da Vibra para ir ser superintendente lá do comercial. Tá. E aí eu pensei muito, falei, fecho, não fecho, fecho, não fecho. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fechar. Porque eu já estava com esse sentimento de não ser útil para aquele negócio. Entendi. E aí eu fui para a Vibra. Fechou a imobiliária. Fechei a imobiliária, fui ser superintendente na Vibra. Fiquei 2 anos. E aí foi quando o Everton, Daslu, vem aqui, estou precisando de alguém para o canal de parceria. Como eu tinha tido já a experiência na Gafisa, que foi maravilhosa, os 2 anos e meio que eu cuidei do canal. Veio tranquilo. Aí eu falei, vou voltar para o canal de parceria. Tá. Aí saí de lá, vim para cá. Ficou... Não rolou o canal de parceria, fiquei 1 ano, foi muito bom, né? Fui muito feliz, mas eu ainda sentia falta de mais pessoas, de mais... Sim. Às vezes eu ia fazer treinamento nas imobiliárias e eu via que as pessoas não estavam nem aí, tipo, eu ficava lá, ficava falando em vão, porque eu não tinha um time. Aquele time que estava ali me escutando não era meu time. É o time deles. Eles estavam ali por educação, por a Daslu ser muito legal, eles abriram a porta. E aí eu comecei também a olhar, eu falei, não, eu quero pessoas comigo no dia a dia. E hoje eu estou com um time gigantesco, feliz da vida. E é isso, Dalmo. Então, E tá sendo sucesso? Sucesso. Que bom. Assim, eu não queria falar, porque ainda não divulgaram, mas eu acho que a gente ficou em primeiro lugar em janeiro. Eu acho que a diretoria das Lu... Está trabalhando para isso. Então, assim, aí agora veio esse novo desafio em 2026, que eu falei para a Fernanda, para o Menderico, eu falei, não sei quanto eu vou ganhar, não sei se vai ser bom, se vai ser ruim, mas eu estou junto com a empresa, estou junto com o meu time, vou abraçar e vamos fazer dar certo. Tá certo. E aí está nessa nova fase. Boa. Nessa... E deixa eu perguntar, assim, a pergunta vai ser meio óbvia, mas
tirando o que você se arrepende de ter a questão de ser empresária E duas nem vezes... me arrependo, viu? Tá, Eu só não não. quero mais. Não, mas não me arrependo porque, assim, foram 10 faculdades que eu fiz em 2 anos. Entendi. Aprendeu muito. É a faculdade que eu tenho, porque eu não tenho faculdade, tá? Tá. Outro dia eu falei pra uma pessoa aí, um gestor de loja, eu falei, não tenho faculdade. Ele falou, não acredito que você não tem faculdade, você é tão inteligente. Eu falei... Você acabou o ensino médio e já começou a trabalhar. Sim. E Não tinha teve tempo, né? oportunidade, não tinha Não teve grana tempo, né? naquela época. É, A não faculdade teve era uma tempo. coisa... E hoje eu tenho total condição de fazer uma faculdade, né? Mas, assim, não tenho mais tempo. Então, deixa... e me fala, você não se arrepende que você falou, mas tem uma coisa na sua carreira imobiliária que você faria diferente, ou que você se arrepende, ou que você faria diferente? Sim, eu faria diferente esse lado da imobiliária, né? Porque, assim, eu só queria ser uma empresária naquele momento. Tá. Eu só queria sair da Gafisa e falar, venci, agora abriu a imobiliária e... Na minha cabeça, aquilo era vencer. Tá. E aí eu descobri que não era. E o que, né? e o que é vencer? Pra dar vencer, independente da grana, independente do seu recebimento, é você estar feliz. Uhum. Você ter um time com você que realmente fala, eu entro na bala, estamos juntos. E, assim, ter pessoas que se inspiram em você. E não que eu não tivesse. Meus corretores eram muito leais a mim. Eles eram muito, assim, sou das Lu desde pequenininha. Mas eu não via que eu fazia alguma transformação na vida daquelas pessoas. Porque eles já eram corretores bem-sucedidos. Eles já eram corretores, né, que se viravam. E aí eu não sentia a minha mão de transformação. Então, acho que, para mim, o vencer é isso. É você sentir que você está transformando algo, está ajudando alguém a crescer como profissional, como ser humano, como a parte financeira mesmo. E eu sentia muita falta disso, né? Então, eu não tinha vencido porque eu não era feliz, eu não estava feliz, entendeu? Eu estava ali como se diz, me enganando, achando que eu estava, né? As pessoas perguntavam, para mim estava tudo maravilhoso. Quem via de fora falava, mas não estava. Tá. Então, acho que vencer é estar bem no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Então, você fala tanto de time, de gente, tá? Gente, tem time. Mas como é que é liderar gente desse tipo? Um monte de gente diferente, de várias formações, várias histórias, Sim. de várias... As pessoas têm seus credos, suas crenças e sim, suas histórias. sim, Como é que sim. você junta isso e coloca na liderança? Como é que é isso? Então, assim, Dalmo, a primeira coisa é respeitar o indivíduo. Então, eu levo isso para a minha vida e eu falo muito com o meu time. Nós somos indivíduos. Então, o Dalmo pode falar comigo de uma forma, o João de outra, a Maria de outra, mas eu como líder, eu tenho que entender o que aquela pessoa tá me passando e tentar orientar ela da melhor forma. Então, assim, por mais que eu falo, eu trato todos iguais, entre aspas. Né? Tratar todos iguais é como ser humano, mas profissionalmente não dá para tratar todos iguais. Tá. Então você tem que entender a deficiência de cada um, o momento de cada um. Então, assim, eu sei que tem pessoas que estão com certas dificuldades, né, a parte de gestores, principalmente. Então, eu tento direcionar aquelas pessoas para aquele momento dela, para ela não se comparar com as outras pessoas. Então, por isso que eu falo, então, assim, ter um time é entender de pessoas. É entender de indivíduos. É entender que, não adianta eu bater nesse cara e passar a mão na cabeça do outro. Tem pessoas e pessoas. E a gente precisa entender. E eu me sinto muito uma pessoa que... Sou uma psicóloga, não sei qual nome a gente dá para isso, mas eu consigo entender as pessoas sem me falar nada. Tá. Eu consigo olhar e falar, esse cara está precisando escutar isso, esse cara está precisando da minha ajuda nisso. Então, eu tento ajudar todos da melhor forma. Erro muito, tá? Porque, às vezes, eu sou muito mãe, eu sou muito de querer ajudar de outras formas, sem ser ajudar somente na direção. Às vezes, eu quero resolver o problema daquelas pessoas. Entendi. Então, eu me policio muito, principalmente agora, como diretora de vendas, né? Eu tento me controlar muito com isso, porque eu quero resolver. Você não acha que segurar muito você vai criar um distanciamento? Sim. E uma das coisas que eu falei para a Fernanda, não lembro se eu falei para o Menderico, acho que com o Everton comentei,
que assim, esse novo cargo, né, esse novo momento aí meu em 2026 com a Plano, eu aceitaria, eu não queria saber quanto eu ia receber, se ia dar certo, se ia dar errado. Eu tô junto com a empresa. Tá bom. Mas eu não ia me afastar do chão de fábrica. Tá E essa bom. palavra eu levo muito para minha vida, da minha época de confecção. Sem dúvida, sem dúvida. Chão de fábrica Você tem história, é onde né? as coisas acontecem. Então, assim, eu não quero sair da linha de frente, eu não quero estar junto, eu não quero deixar de estar com o meu time no dia a dia. E não vou abrir mão disso. Tá. Né? Assim, lógico que hoje eu tenho várias reuniões, várias coisas estratégicas, então hoje eu tenho que ter mais estratégica Tá bom. do que estar no plantão, mas eu faço questão de estar, porque assim, eu vejo que eu sou um porto seguro para o meu time. Tá. Eu vejo que... E eles são para mim. Tá. Quando eu estou do lado deles, se chega um BO para que eu tenha que resolver aquele BO, só de eu estar ali com os meus superintendentes, com os meus gerentes, com os meus corretores, fica tudo mais leve. Quando eu recebo um BO dentro daquela sala ali trancada, por exemplo, parece que ele tem um peso tão grande que eu não vou conseguir resolver e eu vou conseguir. Então, assim, eu acho que estar perto das pessoas me ajuda a ser uma líder melhor, me ajuda a ajudar outras pessoas. E é isso, assim, eu sei que eu peco muito por isso, mas eu acho que eu ganho mais do que perco. Tá certo. É isso. Eu vi um post seu que você colocou que você lidera pelo exemplo É e isso. inspira pelo propósito, é isso? É isso. Eu lidero pelo exemplo. E, assim, uma coisa que eu sempre bato muito com o time é o exemplo mesmo. É o exemplo meu como líder deles, eles como corretores, como gestores, como superintendentes, ser exemplo para a sua família. Né? Ah, o corretor não é líder de ninguém. Ele é líder, sim. Ele é líder de um filho, ele é líder de uma... Né? Então, assim, ele é uma referência para alguém. Tá. Então, o exemplo... E eu falo isso de boca cheia para todos. Qualquer pessoa do mercado imobiliário que conheça a Dazlu, não do mercado imobiliário, da minha vida, né? Da Prefixo Jeans, do Turco Louco, do Banco do Brasil, da Vibra, da Biara, da Gafisa, da onde quer. Eu garanto que nunca ninguém vai ter uma vírgula para falar sobre a minha conduta, sobre a minha ética. Então, assim, eu durmo com a minha consciência tranquila. Então, eu gosto muito do exemplo, porque eu falo, pessoal, a gente cresce dessa forma. Sim. Porque, às vezes, se você crescer errado, ele é momentâneo. Então, eu nunca procurei o primeiro lugar. Nunca. Lógico que a gente quer receber troféus e tudo mais, mas eu nunca trabalhei pensando no primeiro lugar. Eu sempre trabalhei pensando de estar no meu lugar, entendeu? Eu queria estar no meu lugar. E o meu exemplo eu odeio chegar atrasada, eu odeio fofoquinha, eu odeio pessoas que vêm falar mal de outras pessoas. Para mim, eu não gosto, não gosto. E é por isso que eu falo liderar pelo exemplo. Então, tudo que eu não quero, eu faço que as pessoas entendam, eu não preciso falar. As pessoas sabem, a Dazlu gosta disso, a Dazlu é assim, a Dazlu é assado. Porque eu sou exemplo mesmo, assim, nítido. Eu quero que as pessoas não... Eu não preciso falar, eu quero que elas olhem para mim e saibam quem é a Dazlu. Entendi. É isso. Então, Dazlu, é assim, é a faculdade da vida, né? Está formada na faculdade da vida, né? Para dar esse exemplo, é isso, não é mesmo? Isso, exatamente. Tá certo. E eu vou prezar muito por isso. E você tem algum recado assim, para alguém que esteja começando no mercado? Porque assim, você é um exemplo de pessoa que teve sucesso logo no começo, com 15 dias e tal. Mas quem está começando, que não consegue, a pessoa patina, não sabe o que fazer, o processo, depende, não consegue entender o mercado, às vezes a pessoa não sabe vender Minha Casa Minha Vida, às vezes não sabe vender um médio, outro não sabe vender o alto padrão, são linguagens diferentes. Qual que é o conselho da Dazlu? Tá, então agora eu vou falar olhando para a câmera. Por favor. Ali, que aí você já sabe o caminho. Não, eu vou falar para eles, tá? Tá bom. Pessoal, é assim, primeiro, você precisa treinar, você precisa praticar, você precisa ter disciplina, você precisa ter vontade. Então, assim, quando a gente tem a vontade, quando a gente tem a disciplina, o resto, tudo dá certo. Então, assim, procure aprender, procure ser especialista. Né? Eu vejo muitos corretores, um dia está numa construtora, outro dia está em outro dia está numa equipe, outro dia está em outro, já passou por vários lugares. Então, assim, foque, treine, tenha uma marca para você representar.
E é sempre o que eu prezei muito. Como eu falei, eu trabalhei vários anos na mesma empresa de confecção, depois vários anos. Então, assim, a gente tem que ter uma marca para representar. Seja a marca da Aslu, seja a marca Plano e Plano, seja o seu apelido, mas, assim, é foco. Né? Quem quer atirar para todo lado não acerta uma rolinha, como diz minha avó. Então, eu sou dessas vezes. Então, assim, acho que o foco, a disciplina, procurar aprender, procurar treinar, entender o seu lugar, entender o seu momento, não se comparar. Então, assim, mas o fulano vende muito. E eu vejo muitas pessoas falando, mas a fulana vende tanto porque ela é beneficiada nisso. Então, assim, gente, não terceirize, né, o que não deu certo para você. Assim, o que não deu certo para você é porque você não fez o que tinha que ser feito. Não terceirize, não é problema da empresa, do seu gerente, do seu superintendente, da sua diretora. Olhe para dentro, fala, eu errei nisso e eu vou acertar nisso. E o resto vai acontecer. Tá certo. Isso. Você tem uma equipe gigante, segundo você. Cabe mais gente? Se cabe, amigo! Hoje, aproveitando, falando, assim, para quem assistir esse podcast, que não faz parte ainda da Plano e Plano, mas conhece a Daslu aí, eu sei que tem muita gente que me procura diariamente. A partir de fevereiro agora, o nosso foco maior, o nosso, que eu digo, diretoria da Daslu, é em contratação, é crescer o time, mas, assim, cuidar de quem já está, fazer com que as pessoas saiam de um patamar de uma venda, de 2 ou de 3, e suba mais um degrau, porque aí a gente vai fortalecer quem já está dentro da casa. Então, essa é a nossa estratégia, fortalecer quem já está conosco, mas trazer braço novo, porque é um desafio gigante, 35 lançamentos, sim, né, alguns bilhões aí para a gente entregar. Sim. Então, a gente precisa de mais força, de mais pessoas, mas eu quero que todos que já estão saiam do patamar aí que veio e cresça aí a nossa ideia de crescimento é 35% para o ano e a gente vai entregar. Dar certo. Todas as minhas metas são sempre batidas. Tá certíssimo. Então, a gente não vai ser mais uma que a gente vai bater. Bacana. A gente via ficar aqui a tarde toda conversando, mas não vai dar, né? Muita história, a gente está caminhando para o final e nessa hora eu peço que você faça uma reflexão sobre as pessoas que te inspiraram, as pessoas que te fizeram rir, que te fizeram chorar, as pessoas que te abriram as portas e que te deram, como você já contou aqui de algumas. A câmera é sua, fique à vontade. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Bom, primeiramente eu não podia deixar de agradecer o meu esposo, Adelmo, que é o meu parceiro da vida, meus filhos, a minha sogra, que cuidou dos meus filhos, que é a minha vida, e a minha família toda, né? Todo mundo que me entendeu, todas as pessoas que me criticaram, né? Muitos me criticaram, mas, enfim, vocês sabem que deu certo, né? Isso é o que importa. O sucesso está aí, né? O sucesso está aí. E, assim, agradecer o meu time de corretores. Eu adoraria ter uma lista aqui, passando na frente, ó, com o nome de todo mundo, mas não ia sobrar. Não ia dar para a gente fazer antes do carnaval essa lista. Eu ia ficar lendo aqui. O meu time de gerentes, maravilhosos, os meus casca de bala mesmo, que estão aí na luta, no dia a dia. E, assim, principalmente meus superintendentes hoje que estão comigo, o Fred, o Harvey, o Luco, que compraram essa briga, que vieram comigo nesse desafio. E, gratidão por vocês. E pode ter certeza que vocês terão a melhor parceira da vida de vocês, é a Daslu. Eu sempre falo para eles que eu sou parceira de todos eles, eu não sou chefe, eu sou parceira. E pode ter certeza que a gente vai voar muito alto. E, assim, não poderia deixar de agradecer Fernanda Xavier, que eu amo, que é uma mulher que eu admiro, que eu tento, né, seguir, conhecer ela de muitos anos. Rodrigo Menderico, meu chefão querido. Everton Costa, que me deu a oportunidade de estar aqui falando hoje, porque se ele não tivesse ficado ali, vem, talvez eu não estaria aqui hoje. Então, Everton, obrigada pelo aquele convite. E, assim, agradecer todo mundo, toda a Plano e Plano, todos vocês são maravilhosos. Eu, de verdade, eu costumo falar que eu não terceirizo as minhas culpas, os meus erros, eu não terceirizo. Mas os meus ganhos eu terceirizo. Eu sempre sei que alguém me ajudou, que alguém me estendeu a mão, mas eu sei também que eu fiz por merecer. Mas eu sempre terceirizo também as minhas vitórias,
Então, ó, Milton Ribeiro, que acreditou em mim, você, sem palavras, eu até brinco com ele, eu falo, meu, se um dia você precisar de um rim, de um coração, de um braço, Olha aí. me liga que eu estou aqui para doar para você. Olha. É um cara que, de verdade, eu doaria meu rim, o que eu preciso para a vida dele, porque foi uma pessoa que me estendeu a mão, que me ajudou, e gratidão é uma coisa que a gente tem que ter, né? E eu Com tenho certeza. essa gratidão. Então, todos vocês que me ajudam, meus corretores, amo vocês, meus casca de bala. Logo mais tem um ofertão com o Baião da Das Lu, se Deus quiser, a gente vai fazer um ofertão com o Baião. Bacana. E é isso, Dal. E é que segunda vez aqui, emocionou a gente do mesmo jeito, com tantas histórias novas e contou de novo. E todo mundo olha ficou... que ainda tem história. E ficou todo mundo emocionado. Tem história. Eu Mas- agradeço demais que você tenha vindo compartilhar com a gente. Obrigada. E a Dazu trouxe aqui hoje várias lições de vida, né? Uma infância dura, uma inspiração com uma mãe que lutou muito, uma mulher trabalhadora, uma mulher de sucesso que se inspirou numa mulher que lutou muito, Exatamente. né? Que veio do Nordeste e que honrou com os valores até quando contratou costureiras, não é mesmo? Isso, pra dar E o aí- legado, né? Como diz o legado. É isso. E que no mercado imobiliário é uma mulher de sucesso, que lidera pelo exemplo e, sobretudo, inspira pelo propósito que tem na sua vida, com esses valores todos que você isso. construiu na faculdade da vida que você cursou. Isso é fantástico, porque todos nós temos em histórias dessas motivos para continuar lutando, nos inspirando, compartilhando. E você, se gostou, como eu gostei, como eu me emocionei com as palavras da Daslu, compartilha, curte o canal. A gente está aqui fazendo isso justamente para ter histórias como essa. É isso. Obrigado. Meu time vai assistir. Eu vou fazer pix. Quem comentar? É isso. Valeu, gente. É faço muito bom. isso, viu? Muito bom. E como sempre, motivando. Isso é liderança. É assim que a gente quer, para cima. Se inspire nisso. Compartilhe. Valeu, obrigado e até a próxima, gente.